Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, cá estamos mais uma vez para o programa Política Impura. Connosco a presença habitual de Henrique Prior. Olá, Henrique. Olá, Olga. Como estás? Vamos começar já com a primeira notícia aqui portuguesa. O Bloco de Esquerda defende que empresas com maiores desigualdades salariais fiquem privadas de receber apoios do Estado e participem até em concursos públicos. Diz-nos lá porquê, Henrique. Há realmente uma razão importante para que exista essa proposta. Portugal é dos países da União Europeia, depois da Polónia, da Roménia e de Chipre, com maior desigualdade salarial. Os grandes quadros de empresas, por exemplo, da Jerónimo Martins, ganha 150 vezes o de um operário do Pingo Doce, da Jerónimo Martins. E outros ganham cerca de 100 vezes. É completamente inadmissível essa disparidade salarial num país onde existe tanta gente em situação de pobreza. E num país que carece de recursos para o seu desenvolvimento, e esses recursos são retirados do investimento para a utilização privada por parte dos grandes administradores de empresas. Ora bem, é perfeitamente pertinente a posição do Bloco de Esquerda, pese a oposição da Confederação Empresarial Portuguesa. É perfeitamente pertinente porque não é aceitável tão grande disparidade salarial. É eticamente reprovável e nada em termos de crescimento das empresas, nada justifica tão elevados rendimentos por parte dos administradores da empresa. Fala-se, mas ataca os administradores da empresa, mas não ataca os futebolistas. Isso não tem nada a ver. Uma coisa é que futebolistas ganham muito, são pouquíssimos. E é num caso especial que deveria também ter um tratamento especial, efetivamente. O facto dos futebolistas não serem contemplados nestas situações, isso significa diretamente não há um relacionamento entre os vencimentos deles e o vencimento dos restantes membros da empresa a que eles pertencem, por exemplo, de uma SAD, com quem eles têm um contrato de trabalho. Agora, com os administradores, há. E é óbvio que se paga muito aos administradores, é óbvio que depois falta para os trabalhadores e falta também para o investimento. É perfeitamente oportuna e tarda até por ter aparecido esta proposta. Agora, há aqui questões que devem ser postas em cima da mesa e que o Bloco de Esquerda não equacionou. É certo que fiquem privados de receber o apoio do Estado, é perfeitamente justo. Se eles têm dinheiro a rodos para pagar aos administradores, não precisam de apoios do Estado. Agora, o participar em concursos públicos, isso pode ser um erro para o próprio Estado. Porquê? Porque se eles apresentarem melhores propostas, é prejudicial ao próprio Estado que eles não participem. Existe outra maneira de resolver o problema. Para além de não receberem apoio do Estado, o que deveria ter essas empresas, deveriam ter o IRC agravado. Extraordinariamente agravado. Porquê? Porque, afinal de contas, se elas têm dinheiro para pagar ordenados astronómicos aos seus administradores, também têm dinheiro para pagar impostos ao Estado. E então o Estado iria receber aí
dinheiro que tanto precisa. E as empresas pensariam duas vezes se valeria a pena pagarem assim tanto, terem uma disparidade salarial tão grande relativamente aos seus quadros de topo. Esperamos que este problema vá ser devidamente equacionado e que seja também equacionados os salários dos jogadores de futebol, com salários pornográficos, como alguns deles recebem, alguns muito poucos. O problema é que também se exagera no que toca às grandes empresas, a disparidade salarial é muito grande na generalidade das grandes empresas. No que toca aos grandes rendimentos dos futebolistas, nem todos são Cristiano Ronaldo, não é? Há alguns que até ganham pouco e às vezes até com salários em atraso. Portanto, a situação dos futebolistas é muito diferente, não se pode generalizar. O que se deve é, efetivamente, tendo eles rendimentos completamente inaceitáveis, aumentar os impostos sobre eles. Sim, claro. Bom, e Henrique, passamos agora para Moçambique. A candidatura do filho do presidente Samora Machel à presidência da Câmara da cidade de Maputo foi reprovada. Então o que é que se passou? Ainda na semana passada tínhamos falado. Falar sobre isto? É verdade, tínhamos falado da candidatura e da novidade que era a candidatura do Samora Machel Júnior à Câmara de Maputo, fora dos quadros da Frelimo e contra a nomenclatura da Frelimo, mas aquilo que se verificou foi algo de verdadeiramente escandaloso. Houve um grande número de elementos da candidatura do Samora Júnior que desistiram de se candidatar. E nós sabemos perfeitamente porque é que isso sucede. É que as pessoas são ameaçadas ou são corrompidas ou as duas coisas. E uma candidatura que eles assumiram que poderia ser uma lufada de ar fresco no panorama político moçambicano, essa candidatura, infelizmente, não foi para a frente. E isso demonstra, mais uma vez, até que ponto é que Moçambique é um país antidemocrático, para além de muito corrupto, é um país antidemocrático, a democracia está sob vigilância e sob pressão. Isso deve ser denunciado e estamos aqui também para denunciar esse tipo de situações trágicas que estão a ocorrer no país irmão que é Moçambique. E afinal de contas, levadas a cabo por um partido que foi conquistado pelos piores, que neste momento é dominado pelos piores, por uma clique cleptocrática que está a levar Moçambique à miséria. Os funcionários públicos não recebem. Há vários meses em que os funcionários públicos não recebem. Os vencimentos têm sido reduzidos. E não há esperanças para o futuro de Moçambique, que, no fundo, é um país que tem riquezas suficientes para distribuir por toda a sua população e para que a sua população pudesse viver em dignidade. Infelizmente, não é assim, porque a Frelimo, que afinal de contas foi um partido libertador, é, neste momento, um partido altamente opressor da população de Moçambique. Bom, entretanto, na Grécia assistimos também à saída deste país do plano de reestruturação financeira controlada pela Troika. O que vai resultar daqui? Ora bem, por um lado é bom que finalmente liberta-se desse garrote que era o plano da Troika. A Grécia diminuiu o seu produto interno em 26% nestes anos. Só agora começa a crescer. O seu crescimento e o seu saldo primário, isto é, o saldo
da balança de pagamentos antes do Estado, antes do pagamento dos juros, é agora positivo, em cerca de 8,5%. É uma boa notícia, mas isso não dá para pagar a dívida da Grécia. Continua a ser impagável a dívida da Grécia. E, como Portugal demonstrou, tudo isso poderia ser feito, essa diminuição da dívida grega, podia ser feita sem as sanções, sem o garrote das autênticas sanções que o FMI e a União Europeia lançaram sobre a Grécia. Uma autêntica expiação de uma espécie de pecados nos quais organismos da União Europeia, nomeadamente o Banco Central Europeu e o seu dirigente atual, Mário Draghi, que à altura fiscalizava as contas da Grécia, do governo da Nova Democracia, a Alemanha, por exemplo, também, que foi cúmplice da desgraça da Grécia com a corrupção que lançou sobre aquele país, com a venda de submarinos, nomeadamente, através de corrupção que levou à prisão ministros e empresários. E, afinal de contas, aquela Europa que foi a grande causadora da corrupção na Grécia, a Europa lançou, através do programa da Troika, um autêntico garrote sobre a Grécia que levou a um sofrimento incrível, a um desemprego, taxas de desemprego que rondam os 30%, um desemprego jovem que ronda os 60%, uma tragédia para a Grécia. É lamentável que o nosso Ministro das Finanças, que é Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, tenha produzido um vídeo tão elogioso do esforço da Grécia, quando devia ter realçado o sofrimento dos gregos para chegar a este ponto e devia ter lamentado que a própria União Europeia tivesse lançado sobre a Grécia aquele garrote. Era um garrote completamente inútil, como veio a demonstrar-se para a realidade portuguesa. Portugal está, através do crescimento económico, não escavando o buraco, cada vez mais o buraco, mas tapando o buraco, através do crescimento económico, através do aumento do consumo privado, sobretudo do consumo privado. Está a conseguir diminuir para muito. Espera-se que este ano a dívida pública portuguesa esteja nos 122% no final deste ano. E há possibilidades da Grécia também começar a... É muito difícil, porque a dívida... Portugal nunca atingiu o nível de dívida da Grécia, que ultrapassou os 200%. 200% do PIB. A Grécia neste momento está com 190% do PIB e Portugal vai chegar ao fim do ano com 122%. Há uma diferença enorme. Ora, isso conseguiu-se, essa diminuição do PIB de cerca de 133% nestes anos de governo da chamada geringonça para 122%, conseguiu-se não através do sacrifício do povo português, mas através do aumento do bem-estar da população portuguesa. E deveria ser um exemplo para a Europa e não deveria ser o garrote que foi lançado sobre a Grécia, não devia ser exaltado como foi de uma maneira indecorosa por Mário Centeno. Esperamos que a Grécia agora consiga dar a volta, vai consegui-lo, esperamos que sim. No entanto, é espantoso como é que o povo grego parece que não aprendeu nada. Porque, afinal de contas, a Nova Democracia, que foi o país, que foi o partido que levou o país para a desgraça, o partido da corrupção, o partido dos negócios escuros, o partido de tudo aquilo que há de pior na Grécia, está à frente nas sondagens, já à frente
neste momento, à frente ainda do Syriza. Esperamos que tal não venha a acontecer nas eleições, que a Nova Democracia, tragicamente, que agora critica a austeridade e critica tudo aquilo que a Grécia fez, quando, se estivesse no poder, ela faria o mesmo, ou pior ainda. E quando, sobretudo, isso é que é muito grave, foi ela a grande causadora de tudo isto. Muito bem. Entretanto, Donald Trump vê os colaboradores mais próximos serem condenados, como o Paul Manafort e o Michael Cohen. Tu achas que ele corre cada vez mais o risco de um impeachment? Sim, o cerco está a apertar-se. O cerco está a apertar-se. Paul Manafort foi o seu diretor de campanha. Paul Manafort é um indivíduo é um indivíduo altamente suspeito. Ele já é uma pessoa idosa, ele foi condenado por fraude e evasão fiscal, ele é uma pessoa idosa e, inclusivamente, fez um projeto de apoio à candidatura à presidência da República de Mário Soares. Vejam lá as voltas que o mundo dá. Mas conseguiu resolver o problema de Donald Trump, foi ele o diretor de campanha, e conseguiu, através da fraude, e ele foi condenado por fraude e evasão fiscal, mas as fraudes foram muito maiores. O relacionamento da Rússia com a eleição de Trump e das notícias falsas sobre a Hillary Clinton, às vezes perfeitamente estúpidas e vergonhosas, mas que foram aceites por muita gente. Paul Manafort lançou, nomeadamente, uma notícia falsa nos meios de comunicação americanos de que, em determinado momento, a Hillary Clinton estaria numa cave a violar uma criança, e depois foi gente àquele lugar ver se era verdade, que era absolutamente inacreditável, e verificou-se que aquele lugar nem sequer cave tinha, aquele sítio onde ele falou nem sequer cave tinha. Tudo é gente deste calibre que é condenada, mas implica um Trump, assim como o seu advogado Michael Cohen. O Michael Cohen é um advogado e é um tipo de negócios, um facilitador de negócios, que foi ele, através dele, que foi negociado o silenciamento de duas prostitutas com quem Trump teve relações, e que, para não abrirem a boca durante a campanha eleitoral, Trump lhes pagou. E pagou-lhes por intermédio do Michael Cohen. Isso mete também um diretor do Enquirer, do National Enquirer, uma revista americana, que tem relações económicas, também financeiras, com Trump, e que dirige, juntamente com os filhos mais velhos de Trump, o império económico de Trump neste momento. E foi metido nessa história de corrupção. Esse indivíduo tem imunidade, e, portanto, não é, pelo menos pelos próximos tempos, talvez não seja por aí que se vai conseguir muito. Embora ele também já tenha levantado o véu em algumas declarações que fez. Portanto, neste momento, Trump, por razões até um pouco laterais ao essencial, porque, sem dúvida nenhuma, ele está implicado com a Rússia numa conspiração para dominar a presidência dos Estados Unidos. Putin, sem dúvida nenhuma, que foi o autor da candidatura de Trump e foi o financiador da candidatura de Trump, e foi através dos seus agentes que Trump conseguiu ascender ao poder. Isso já não restam dúvidas para ninguém, de boa fé e minimamente informado.
Mas como Al Capone, que foi condenado por fraude fiscal e não pelos assassinatos e tráfico e do tráfico de bebidas que fez durante a lei seca, como Al Capone, afinal de contas, Trump vai ser poderá ser objeto do impeachment apenas por pagar a 2 prostitutas, o silêncio de 2 prostitutas. Mas, e só por isto, é que lhe pagou com o dinheiro da campanha, não foi com o dinheiro dele. Se fosse com o dinheiro dele, não. Mas é inacreditável como é que a justiça americana vai, por questões absolutamente laterais, alcançar um objetivo. Mas é assim, e Trump, que se diz superiormente inteligente e que diz que sem ele vai ser o caos e que o país precisa muito da sua inteligência superior, ele realmente não tem a noção do ridículo. Esse homem não tem a noção do ridículo. E se ele se for cassada a sua eleição, o Partido Republicano vai sofrer muito com isso. Vamos a ver, porque havendo eleições em outubro para a Câmara dos Representantes e para o Senado, poderá a maioria republicana mudar para uma maioria democrática e então ser mesmo possível o impeachment de Trump, porque há motivos mais que suficientes para que o impeachment seja levado a cabo. Sim. E, entretanto, cresce também o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China. Pois, há, aliás, até sanções aos automóveis também europeus. Trump ataca em todo lado. Ataca contra a China, contra a Europa, contra outros países, contra a Indonésia, por exemplo, mas contra outros países. Agora, contra a China foram mais 300 produtos que foram incluídos numa lista que sofre uma sobretaxa de 25% nas importações para os Estados Unidos. Claro que a China vai retaliar e é o comércio mundial e o crescimento mundial que vai ressentir-se. O Presidente da Reserva Federal Americana entende que a subida das taxas de juros americanas vão beneficiar os Estados Unidos nesta luta, porque os capitais, com essa subida das taxas de juros, vão afluir à América e portanto, a América terá meios de financiamento da sua economia muito mais facilitados. No entanto, não pensa ou parece não pensar nisto, que também é um facto, é que as taxas de juros mais elevadas significam também taxas de juros mais elevadas para os empresários. E taxas de juros mais elevadas para os empresários significam também custos de produção mais elevados. E significam também que, sendo os custos de produção mais elevados, os produtos americanos têm mais dificuldade em concorrer no mercado mundial. Isto é tudo um sistema de vasos comunicantes que parece que Trump ainda não percebeu bem. Agora, quem vai ressentir-se gravemente de tudo isto é a Alemanha. São os produtores de automóveis europeus, particularmente a Alemanha, a Volkswagen, a BMW e, sobretudo, a Mercedes. Já as ações dessas sociedades já baixaram muito em bolsa. Precisamente porque as exportações para a América, que era um grande mercado para os automóveis alemães, e vai afetar também a França. E vai afetar também a França, que a França também é exportadora de automóveis, e de certo modo a Itália, que também exporta automóveis. Nomeadamente tem uma parceria com a Chrysler, a Fiat e a Chrysler têm uma parceria. Vamos ver como é que isso se vai desenrolar relativamente à Itália. E a Itália, que está com problemas gravíssimos de financiamento da sua economia. Tudo isto poderia
à partida, fazer ver a Europa, particularmente a senhora Merkel, quanto a Alemanha precisa da solidariedade da Europa europeia e, nomeadamente, por exemplo, do aumento do consumo da população europeia, que permitisse compensar, através do aumento do consumo da população europeia, permitisse compensar a diminuição do consumo de automóveis por parte dos americanos. Repare-se que a política da Troika e a política que a União Europeia tem levado a cabo de contenção da despesa, de contenção da procura interna, nomeadamente da procura privada, prejudica esse objetivo, que é um objetivo importante da Alemanha. E seria importante que a Alemanha tomasse consciência que está no mesmo barco que o resto da Europa e que precisa do resto da Europa, nomeadamente de um crescimento do poder de compra do resto dos países europeus, que só pode ser feito com o apoio da Alemanha, com o aumento dos fundos europeus e da contribuição da própria Alemanha para financiamento dos orçamentos europeus e dos fundos europeus a ser distribuídos, sobretudo pelos países com mais dificuldades. Só percebendo isso é que a Alemanha irá ganhar esta guerra com a América. Caso contrário, se não perceber isso, irá ter problemas sérios no futuro com a sua economia, porque, afinal de contas, a Alemanha tem estado prisioneira do medo da inflação, mas a inflação, desde controlada, não é mal nenhum para a economia, pode ser até um bem. O aumento de rendimentos das classes mais baixas e das classes médias pode favorecer a economia, poderá aumentar a inflação, sim senhor, mas esse aumento pode ser perfeitamente controlado e permitir também o aumento da produção por parte das empresas, nomeadamente o aumento do escoamento da produção das empresas, nomeadamente das empresas alemãs e nomeadamente da indústria automóvel, da potente indústria automóvel alemã. Sim. Entretanto, no Brasil, Paulo Maluf perde o mandato e é condenado por fraude e invasão fiscal. Bem, vamos lá ver quem é este Paulo Maluf. Paulo Maluf foi governador do Estado de São Paulo, um indivíduo de origem libanesa, é um indivíduo, um empresário, um indivíduo altamente corrupto que esteve ligado ao partido Arena, que era o partido da ditadura militar brasileira. Foi deputado pela Arena, foi eleito pela Arena como governador do Estado de São Paulo, etc, etc. E agora já esteve na prisão, vai voltar agora novamente para a prisão, fica inclusivamente sem direito à sua pensão, perde direito à sua pensão, perde lugar de deputado, perde uma série de direitos. Agora, o que é interessante é que esse Paulo Maluf era um dos símbolos da ditadura militar. E o candidato da ditadura militar, Jair Bolsonaro, elege a ditadura militar como exemplo da honestidade e da probidade da não corrupção. Ora, a sentença contra Paulo Maluf, as várias sentenças produzidas contra Paulo Maluf, demonstram exatamente o contrário, que a corrupção era o coração da ditadura militar. Portanto, Bolsonaro até pode ser desmentido até com esta condenação de Paulo Maluf, e era importante que isto fosse dito, porque frequentemente não é referido pela esquerda brasileira, por aqueles que defendem a liberdade, a igualdade e a fraternidade no Brasil. Aliás, o Bolsonaro vai ser julgado pelo Supremo Tribunal. Vai ser julgado um indivíduo por racismo. Por racismo e incitamento ao ódio. Isto é curioso, esse indivíduo, se calhar ele já está a tornar-se para a direita demasiado inconveniente, porque a defesa dele da ditadura militar
desse tipo de racismo, da homofobia, do incitamento ao ódio, o dizer que os brancos não foram agentes da escravidão no Brasil, que os portugueses nem sequer tinham entrepostos para trazer os escravos. Isso é uma completa mentira. Ele ignora os postos, nomeadamente em Goreia, da ilha de Goreia, em frente ao Senegal, em Luanda, no Ghana, em todo o Golfo da Guiné, os postos da mina que Portugal tinha para o tráfico de escravos, para capturar escravos ou para agenciar negros que capturassem escravos no interior, agenciar negros do litoral que capturassem escravos do interior para os vender. Isso é uma mentira, é um mentiroso Bolsonaro, é um mentiroso, além de ignorante, é mentiroso e esse indivíduo vai ser julgado então agora pelo Supremo Tribunal Federal. Se ele for condenado, não pode ser candidato. Acredito muito que ele até venha a ser condenado, porque ele neste momento está a ser uma pedra no sapato já para a direita brasileira. Ele exagerou claramente e o seu incitamento ao ódio neste momento está a prejudicar imenso a direita brasileira. Portanto, não me admiro. Lula foi agora notificado para contestar o seu pedido, Tem um prazo? Tem um prazo de 5 dias, salvo erro. Portanto, já na próxima semana vamos eventualmente ele irá contestar entretanto, irá ser tomada uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal sobre se a sua candidatura vai ser aceito ou não. Obviamente não vai ser aceito, quase de certeza que não vai ser aceito, e Lula o vice-presidente Haddad o candidato indicado a vice-presidente, já está pronto para assumir o lugar de Lula na candidatura à presidência. Haddad foi governador de São Paulo também, foi prefeito da cidade de São Paulo, melhor dizendo, e é o indicado pelo PT para substituir Lula, caso Lula seja impedido de se candidatar. Há aqui uma série de problemas que depois, na próxima semana, depois iremos aprofundar estas ideias, depois de termos decisões, iremos aprofundar todas estas questões. Sim. Entretanto, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela também há conflitos fronteiriços? É muito grave. Aquilo que está a suceder na Venezuela é trágico. É trágico. Milhões de pessoas que estão a deixar a Venezuela por fome, por falta de medicamentos, por falta de tudo. O governo de Maduro é um governo de um incompetente paranoico que está a levar a Venezuela, embora pressionado também pelos americanos. Os americanos e a direita mundial, a direita na América Latina, estão a pressionar e a incentivar tudo isso. Os boicotes da direita dos Estados Unidos e da direita, nomeadamente à compra de alimentos, são também grandes causadores do sofrimento que está a ocorrer na Venezuela, que atribuem apenas a Maduro. Todos são maus. Aquela gente é toda muito má, Maduro é mau, os outros são péssimos. E é esta a desgraça da Venezuela, um país que tem tudo para ser um país rico e onde a população pode viver, toda a população pode viver com dignidade. Infelizmente, a rapina que se levou a cabo ao longo de séculos de vida da Venezuela, inclusivamente mesmo depois da independência, continua a campear e, infelizmente, o que está a suceder é uma coisa curiosa, é que a Venezuela tem um crédito enorme sobre a Eletrobras brasileira. Porquê? Porque a Venezuela fornece grande parte da energia para o Estado para Roraima e 65% da energia, toda a energia consumida no Estado de Roraima Da Venezuela. Vem da Venezuela. E o Brasil, a Eletrobras, não paga aquilo que deve à Venezuela, que é imenso.
que é imenso, que daria uma grande folga. Tudo isso está incluído nesta estratégia de asfixiar o governo de Maduro, e que já devia ter cortado. Como é óbvio, estando nesta estratégia, ele percebendo isto já devia ter cortado a energia. Mas Maduro também é além de tudo... Iria prejudicar essencialmente a população. A população. Mas era uma medida destas que devia ser tomada, porque claramente o governo de Temer está a tentar, juntamente com todos os governos da América Latina, nomeadamente da Argentina, do Peru e da Colômbia, estão a tentar asfixiar a Venezuela para fazer com que o petróleo venezuelano caia novamente nas mãos dos americanos. Henrique, ficamos por aqui. Obrigada. Obrigado eu, Olga. Foi um prazer estar contigo. Ficamos por aqui. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.